Ok, amigos do Sistema Rural de Comunicação, o bispo da nossa Diocese de Caicó, do Antônio Carlos Cruz Santos, anunciou ontem, domingo, a criação da Comissão Diocesana de Tutela de Menores e Pessoas em Estado de Vulnerabilidade. Essa comissão, ela nasce com o propósito de investigar supostos casos de abuso sexual de um menor ou de pessoa em estado de vulnerabilidade por parte de um clérigo. Pode ser um bispo, pode ser um padre ou um diácono, empregado ou voluntário da Diocese de Caicó. Mas para explicar melhor todos os detalhes sobre essa comissão, a gente conversa agora com o nosso bispo, Dom Antônio Carlos. Dom Antônio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, queridos ouvintes da nossa Rádio 95, ouvintes assíduos desse programa. Nós estamos falando de um tema indigesto, um tema delicado para a igreja, que é um tema do abuso, mas, ao mesmo tempo, estamos falando de passos que têm sido dados, por exemplo, nos últimos anos, para esse tipo de encaminhamento. Queria, talvez, Marcos, fazer com vocês uma memória dos passos dados pela igreja ao longo desses anos. Então, só para a gente retomar, a nível mundial, né, e de uma forma mais intensa, esses escândalos vieram à luz no finalzinho do milênio, na passagem ali do milênio, ainda durante o pontificado do Papa São João Paulo II. São João Paulo II começou a dar alguns encaminhamentos. Depois, em 2005, houve a eleição do Papa Bento. Papa Bento deu mais encaminhamentos e tivemos medidas mais duras ainda. E agora, no pontificado do Papa Francisco, também seguindo a mesma lógica dos seus antecessores, novos encaminhamentos a igreja tem dado para enfrentar essa situação. Só para vocês verem, olhando para o pontificado do Papa Francisco, nós tivemos em 2016, o Papa nos apresentou um documento, 4 de junho de 2016, como uma mãe amorosa. Esse documento, como uma mãe amorosa, de 4 de junho de 2016, o Papa Francisco chama a atenção à responsabilidade dos bispos e dos superiores provinciais para encaminhar esses casos de denúncia de abuso. Então, isso, estou falando dos documentos mais recentes. A Igreja do Brasil, em 4 de outubro de 2018, portanto, 2 anos, na festa de São Francisco, emitiu essa orientação da Igreja do Brasil, o cuidado pastoral das vítimas de abuso sexual. Isso, no dia de São Francisco de 2018. O ano passado, houve em Roma, no período de 21 a 24 de fevereiro, um encontro com os presidentes das diversas conferências episcopais sobre esse tema dos abusos, para trazer à tona a gravidade e a igreja pensar em conjunto como encaminhar. Então foi de 21 a 24 de fevereiro do ano passado. Participou aqui pelo Brasil Dom Sérgio da Rocha, cardeal de Brasília, que na época era o presidente da CNBB. Logo depois, um mês depois, Papa Francisco, no dia 26 de março do ano passado, emitiu uma carta apostólica em forma de motu próprio, falando sobre a proteção dos menores e dos adultos vulneráveis. E, por fim, em maio do ano passado, 9 de maio do ano passado, o Papa Francisco emitiu um outro motu próprio chamado Vox et Lux Mundi, Vós sois a luz do mundo, que orientou essa decisão dessas comissões diocesanas para a tutela de menores e adultos vulneráveis. Então vejam, são vários passos que estão sendo dados na igreja, até chegarmos a esse encaminhamento que nós estamos conversando agora. Dom Antônio, inclusive a carta apostólica, ela começa afirmando que os crimes de abuso sexual ofendem Nosso Senhor, causam danos físicos, psicológicos e espirituais às vítimas e lesam também a comunidade dos fiéis.
Essa comissão, claro que vai passar por todo um processo de apuração, de investigação das denúncias, nem toda denúncia ela vai acabar se constatando que é verdadeira, mas essa comissão, ela nasce para reparar todas essas dores? Sim. A ideia dessa comissão é que seja de conhecimento da igreja, por isso, ontem eu li o decreto da criação da comissão na missa das 8h30, Santuário do Rosário, que é uma missa irradiada pela nossa Rádio Rural FM 102, pela 95 FM, pela TV Curtição, pelas redes sociais da TV Curtição, da Paróquia da Catedral e da Diocese de Caicó. Depois nós mandamos para os padres, os diáconos, as religiosas, as lideranças leigas em nossa paróquia, para que todos tivessem conhecimento, porque esse é um dos pedidos do Papa Francisco, que todos tenham conhecimento, que todas as dioceses tenham uma comissão dessa. Inclusive, quem entrar no site da nossa diocese, está lá o decreto, está o estatuto, o regimento dessa comissão, e ao mesmo tempo tem um formulário, caso alguém queira fazer uma denúncia contra um clérigo. O que é que nós chamamos de clérigo? Clérigo na igreja são os padres, os diáconos, os bispos, e também contra um religioso ou religiosa, né? Que seja feito essa denúncia numa situação de abuso sexual de menores ou de adultos vulneráveis. A função dessa comissão não é julgar, mas a função dessa comissão é um grupo isento que seja capaz de ouvir essa chamada denúncia, né, possa ouvir as pessoas interessadas, perceber que há uma consistência ou não, porque às vezes pode ser um boato, uma coisa assim, e é muito sério, porque nós estamos em jogo o nome das pessoas, né, e aí, uma vez vendo que tem consistência, essa comissão apresenta ao bispo, né, com um parecer, e aí o bispo, caso de fato seja uma coisa consistente, o bispo abriria um processo interno e comunicaria a Santa Sé. Mas alguém quer fazer uma denúncia, quem vai procurar? Então não procure o bispo, procure esta comissão que está capacitada, está autorizada para isso. Dom Antônio, quais são os delitos que podem ser investigados por essa comissão? Tudo que diz respeito ao sexto mandamento na linha de abuso sexual, né? Tanto de menores quanto de adultos vulneráveis. O que é que nós estamos chamando de adultos vulneráveis? Alguém que não tenha as condições suficientes para recusar um abuso, um assédio, por exemplo, ou por uma limitação psíquica, né? Ou por uma limitação física, mesmo que seja temporária. Por exemplo, alguém num estado depressivo, por exemplo, ele está com as faculdades dele vulneráveis para dar uma resposta assim. Eu vi também aqui na Carta Apostólica que, além, por exemplo, de forçar com violência, ameaça, o abuso, por exemplo, provocar um ato sexual, também caracteriza-se como delito que deve ser investigado por essa comissão, a produção e também a exibição de material pornográfico infantil até através da internet. Isso é outro crime que também pode ser denunciado? Sim. A pornografia com menores, isso é crime. Na verdade, tudo aquilo que diz respeito, que a legislação da maior parte dos países já trata como crime quando você está tratando com menores ou com adultos vulneráveis. Já deixou bem claro que as denúncias podem ser feitas tanto pelo site da Diocese de Caicó, como de forma presencial, ou seja, através de uma carta enviada à Diocese. Agora, claro que há também a preocupação com a segurança e o sigilo de quem denuncia. Isso está garantido? Sim, está garantido. Claro, nós não podemos receber denúncia anônima. Como é que você vai fazer vai encaminhar um processo contra alguém se você não sabe quem é que está acusando? Agora, esta comissão, inclusive, ela tem um compromisso de juramento de sigilo, né? Não pode vazar nada dessa comissão. Ela está preparada para ouvir, garantir o sigilo de quem denunciou, e com as provas que a pessoa apresentou,
ela poder ver se há consistência ou não. Vejam bem, não é uma comissão para julgar, é uma comissão para acolher a denúncia. Né? Digamos, a pessoa fez a denúncia, a gente vê, não, isso aqui de fato tem consistência, isso aqui não. Alguém está falando que ouviu, que disseram, que não sabe quem foi, né? Que às vezes pode ser uma fake news, pode ser alguém que tem uma disposição com o clérigo ou com o religioso, com a religiosa, e que no momento de raiva ou por maldade queira prejudicar. Né? E está em jogo a vida de pessoas. Então tem que ouvir algo que tenha consistência, apontar para o bispo, olha, tem uma afirmação que tem uma certa consistência aqui, e aí o bispo abriria então a comissão de inquérito, né, para apurar isso, que aí são outros passos. Então a comissão recebe, a comissão ela apura a consistência, aí passa a denúncia para o bispo. Sim, passa a denúncia para o bispo, e o bispo então faria a formação de uma comissão para apurar. Aí seria como a comissão que iria chamar as pessoas interessadas e ali por diante, para fazer mesmo um primeiro tribunal de primeira instância, diríamos assim. E dependendo das provas que forem aparecendo, encaminhar para a Santa Sé. E essa comissão, no caso, que o bispo constitui para apurar, são formadas por padres? Em princípio poderia ser, mas eu acho que para cada caso pode ser uma comissão diferente, mas com pessoas, com certeza, que entendam da área jurídica canônica, né? Dom Antônio, a carta apostólica, ela também sugere algum tipo de assistência e cuidado com as vítimas, por exemplo, uma assistência psicológica, uma assistência médica, a vítima também passa a ser acompanhada por essa comissão? Sim, não na hora que aparece alguém, que foi apontado alguém, e essa pessoa apresenta, por exemplo, sinais, ou ela mesmo diz que está carregando traumas e toda essa situação, cabe à igreja cuidar também daquela pessoa que está naquela situação vulnerável. E aí a comissão poderia dar a sugestão, que tipo de cuidado poderíamos fazer, um acompanhamento psicológico, que é muito difícil, Marcos, porque a gente não tem um manual. É preciso, cada caso, ser visto como um caso. Dom Antônio, agora, no final de tudo, por exemplo, digamos que as denúncias procedam, a investigação acabe apontando para a culpabilidade do denunciado. O que é que acontece, por exemplo, com o clérigo nessa situação? Mas nós temos o Código de Direito Canônico. E o Código de Direito Canônico é como o Código Civil brasileiro. Então tem todas as regras. Então a pessoa é acusada, ela tem direito de defesa. Ninguém pode ser julgado sem direito de defesa. Então tem que ouvir quem está acusando, tem que ouvir quem está se defendendo. E, ficando claro que a acusação é verdadeira ou tem evidências consistentes, né, a pessoa poderia vir até a perder o seu estado clerical ou religioso. Claro que nós não temos autoridade para fazer isso, seria um parecer dessa comissão aprovado pelo bispo, que seguiria para a Santa Sé, e a Santa Sé é que daria a palavra final, e a pessoa, como também no direito civil, tem direito de recorrer, né, até a última instância. A última instância é sempre o Papa. Agora, durante a investigação, o denunciado, ele continua exercendo suas funções religiosas normalmente? Marcos, em princípio, o que tem sido visto hoje é quando há uma evidência, né, não há certezas ainda, mas há evidências. Normalmente a orientação é para proteger a diligência, que a pessoa tenha uma suspensão temporária. Entendeu? Para não até poder garantir a isenção do trabalho que está sendo feito. Por outro lado, ao mesmo tempo que tem que garantir a isenção do trabalho de investigação que está sendo feito, isso internamente dentro da igreja, e também não se esqueçam que isso também precisa ser... Outra coisa é o julgamento que será feito pela sociedade civil, né? Independente disso, Marco, nós temos que garantir o direito que todo mundo tem à privacidade. Porque o risco de uma hora dessa é você expor a pessoa, depois, mais à frente, fica provado que a pessoa é inocente e a pessoa foi desgastada. Por outro lado, se a pessoa é culpada, é preciso que desde o início se mostre essa isenção para não achar
que há um corporativismo, está se protegendo a pessoa e se vitimando a pessoa e invertendo o papel, tornando a vítima agora alvo de condenação. Porque também alguém que levanta calúnia também pode gerar um processo. Se alguém faz uma afirmação sobre alguém, uma afirmação de uma questão que seja criminal, e isso é fake news, é crime também. Porque todo mundo tem direito à boa honra, à boa fama. A gente sabe que o sacerdote ele é uma pessoa vulnerável, porque ele está, dependendo de alguma postura que ele exerce, ele desperta tanto carinho como, digamos assim, um certo revolta na cidade onde ele mora. Ele acaba contrariando alguns interesses, é isso que eu queria falar, né? E isso, por exemplo, a criação dessa comissão, ela foi recebida de que forma pelo clero aqui da nossa Diocese de Caicó? Há uma certa preocupação, por exemplo, com a possibilidade de usar a comissão para, de repente, criar, como o mesmo disse, fake news, informações falsas, com o puro objetivo de prejudicar alguns sacerdotes? Marcos, com o clero como um todo, nós não conversamos com o Conselho Presbiteral, que é formado por 12 padres, apresentando a proposta de regimento, porque nós não temos direito de dizer se devemos fazer uma comissão, não. É uma determinação da igreja. A gente tinha um ano, né, o Papa fez esse documento em 9 de maio do ano passado, e disse que entraria em vigor em 1º de junho do ano passado, portanto as dioceses tinham um ano. Nós escolhemos para anunciar na data de ontem por causa da data simbólica de Pentecostes, né, por isso que escolhemos. Então nós tínhamos que fazer a comissão. Não era uma discussão, vamos fazer uma comissão, não vamos. Nós não tivemos tempo, por esse tempo de vulnerabilidade, de não ter reunião presencial, de conversar isso com o clero, né, de tirar dúvidas. Mas ontem mesmo eu mandei para todos os membros do clero da diocese o decreto e o regimento foi discutido e aprovado pelo Conselho Presbiteral. Agora, eu acredito, Marcos, tem que botar isso. Essa é a determinação do Papa para todas as dioceses do mundo. Né? E o que o Papa pediu foi que nós dessemos visibilidade para que todos os fiéis soubessem disso. Se alguém precisar buscar, saber aonde vai buscar. Por isso que no site da nossa diocese tem uma página, só para vocês verem, a Arquidiocese de São Paulo, se eu não me engano, desde o final do ano passado, ou início desse ano, já tinha. Outras dioceses saíram na frente. Nós ficamos esperando algumas orientações da CNBB para fazer. Vimos os regimentos de outras dioceses e também nos inspiramos. Então, o que nos cabia era fazer. Eu acredito que, se fosse uma coisa específica para a diocese de Caicó, só a diocese de Caicó fazendo isso, talvez tivesse alguma dificuldade. Mas é uma coisa que toda a igreja está fazendo. E transparência, né, gente, é sempre salutar. Ninguém precisa ter medo da verdade. Quem é que forma essa comissão aqui na nossa diocese? Na nossa diocese, nós nomeamos 5 pessoas. Quisemos nomear 2 leigas, 2 padres e um diácono. Como leigas, foi nomeada a doutora Simone, que é advogada da diocese, e nós queríamos alguém que também entendesse do direito civil, né? Porque os direitos se tocam, né? A igreja tem um direito próprio, mas ela está na sociedade civil, precisa respeitar também as leis da sociedade civil. Então, a doutora Simone, inclusive, ela foi nomeada coordenadora da comissão. Nós quisemos colocar um leigo como coordenador para garantir a isenção. Não, se não é um padre, eles estão se protegendo. Não. É uma comissão que justamente o espírito do Papa Francisco é garantir a transparência. Então, doutora Simone, chamamos a doutora Marcianita, que é uma psicóloga, ela é da paróquia lá de Currais Novos, paróquia de Santana de Currais Novos, ela acompanha os nossos seminários, então ela entende bem dessa vida eclesial. Depois, chamamos 2 padres formados em direito canônico, padre Alcivan e padre Carlos Henrique, os 2 têm mestrado em direito canônico, então são pessoas que navegam bem dentro desse trânsito do direito canônico. E um 5º nome é o diácono Elimário de Jucurutu,
pedimos alguém que também representasse os diáconos, e ao mesmo tempo nós temos ali, tanto os leigos quanto o diácono têm filhos. São pessoas também que, na hora de uma situação dessa, levam em consideração todo esse cenário. Então esses nomes foram indicados pelo Conselho, foram aprovados pelo Conselho Presbiteral, eu fiz o convite, e todos eles aceitaram prontamente, e aí nós fizemos a nomeação. Ok, doutor, acho que ficou muito bem explicado aqui para os nossos ouvintes, né? E é bom deixar claro que, mesmo com todas essas denúncias que envolvem, por exemplo, supostos abusos sexuais, a igreja ela vem fazendo a sua parte, ela vem criando condições, e essa comissão é uma prova disso, para que esses abusos sejam recebidos, julgados e também, caso confirmados, condenados, é isso? Isso. A postura que nós tivemos desde quando apareceram os abusos no pontificado de João Paulo II, sobretudo isso se desenvolveu melhor no pontificado que na primeira hora foi um susto, não se sabia direito como fazer, né? E claro que isso já tem mais de 20 anos, né? Esse processo vem andando. A coisa agora está mais consistente. Sob Carlos Abençoe e agora o Papa Francisco, os passos ficaram mais claros. A ideia qual é, minha gente? É sempre trabalhar com transparência. É uma comissão, eu digo assim, Marcos, que é como um seguro de carro que você paga. Você paga o seguro rezando para não precisar usar aquele seguro. Né? Você vai usar o seguro de carro o quê? Com acidente, ou com furto, né? O roubo do carro. Mas você paga para não acontecer. Mas se acontecer, você tem uma segurança. A mesma ideia é de uma comissão dessa. É uma comissão, queira Deus, que ela não tenha serviço. O ideal é que não aconteça. Mas caso venha acontecer por causa das fragilidades humanas, as vítimas não se sintam cerceadas nos seus direitos de apresentar a denúncia. Saberem que não só uma questão da Diocese de Caicó, mas que todas as dioceses têm esta comissão. Quem quiser se aprofundar, entre no site da nossa diocese, tem uma página lá. Agora, eu digo isso, minha gente, uma denúncia não pode ser uma conversa de esquina. Eu acho, eu penso, eu ouvi, eu estou falando. Uma denúncia envolve alguma coisa consistente. Agora, a pessoa que denuncia tem a sua identidade preservada por essa comissão. Doutor, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Marcos, e ficamos à disposição.